Bom, gente, nosso papo hoje, continuando aí nossa parte de soluções, é a parte de diluição de soluções. Para que a gente comece essa parte de diluição de soluções, o ideal é a gente lembrar o que é diluir. Gente, não esquecer, pelo amor de Deus, de uma das coisas mais importantes. Cara, a gente tem que lembrar a diferença entre concentração e quantidade. Aí você vai, poxa, Michel, como assim concentração e quantidade? Quantidade é quanto eu tenho, é um valor absoluto, tipo 10 quilos é uma quantidade, 2 mols é uma quantidade, quer dizer o quê? Eu tenho 10 quilos, eu tenho 2 mols. Agora, concentração é em função de alguma coisa. Porra, Michel, como é isso? Cara, se eu disser assim, eu tenho 2 mols por litro, quantos mols eu tenho? Não sei. Eu preciso saber quantos litros. São 2 mols a cada 1 litro. Se eu tiver 2 litros, eu vou ter 4 mols. Então, essa diferença entre quantidade e concentração, ela faz uma diferença imensa se você vai acertar ou errar a questão. Quando você diz diluir, é tornar menos concentrado. Tem água e sal, ficar menos salgado. Concentrar é tornar mais concentrado. Aí você vai dizer, poxa, como é que eu faço isso? Vamos começar olhando isso sem contas. Só a ideia. Você vai aqui, ó, diluição de soluções. Diluir é tornar menos concentrado. Tipo, se eu tiver água e sal, fica menos salgado. Essa é a ideia. Como é que eu posso fazer isso? Pensem sempre na água e sal, porque fica mais fácil da gente se ligar. Ó. Se eu tenho água e sal, se eu for colocando água, vai ficando cada vez menos concentrado. Então, uma das maneiras é a gente adicionar o solvente. A outra maneira, porra, eu tenho água e sal. Se eu tirar o sal, eu vou tirando o soluto. Se eu for tirando o soluto, vai ficando menos concentrado. Então, retirar o soluto. Mas tu para e pensa, qual é o mais fácil? Com certeza, o mais fácil é botar água. É muito mais fácil botar água do que tirar o sal. Então, numa diluição, normalmente a gente adiciona o solvente. Agora, é engraçado que em muitos livros você estuda diluição, e não estuda concentração. Mas, porra, é a mesma coisa, é o processo inverso. O que diabo é uma concentração? Quando você diz, eu vou concentrar. Concentrar é aumentar a concentração. Tem duas maneiras. Ou você bota soluto, tem água e sal, você vai botando mais sal. Ou você tira o solvente, água e sal, você deixa a água ir embora. Se eu deixar a água ir evaporando, vai ficando mais concentrado, né? Eu vou tendo o mesmo soluto, só que em menos solvente. Isso é a ideia qualitativa. Ou seja, se vocês olharem aqui, é como eu diluo, como eu concentro. Qualitativo. O nosso papo, além de qualitativo, cara, é quantitativo. Então vamos nessa, ó. Vamos olhar isso aqui. Vamos começar com um exemplo bem simples. Eu tenho aqui um recipiente. Nesse meu recipiente, eu vou colocar 10 gramas de sal em um volume de 2 litros. Poxa, vocês estão vendo que 10 gramas é a quantidade de sal que eu tenho. O volume que eu tenho é 2 litros. Se eu tenho 10 gramas em 2 litros, eu posso dizer que a concentração de sal aqui no início, ela vai ser exatamente igual a 10 dividido por 2, daria 5 gramas por litro. Isso aqui é a concentração de sal que eu tenho no início. Gente, bora fazer o seguinte, vamos adicionar água. Agora, tentem não decorar, tá certo? A gente vai tentar aqui, o nosso objetivo nas nossas aulas é não decorar, é você aprender. E lembre que você pode aprender fácil. Então vamos nessa. Eu vou chegar aqui e vou dizer assim, cara, vamos colocar água aqui dentro. Se eu colocar água aqui dentro, o que é que vocês percebem? Vai aumentar o volume, mas eu não estou mexendo com a quantidade de sal. A suposição que eu vou fazer é que eu vou colocar 2 litros de água. Aí tu vai calmamente, tranquilamente, vai fazer o seguinte, ó. Passei aqui, aí tu olha, o que é que nós temos aqui nessa situação final? O que é que eu vou ter ali no final? Porra, se eu tinha 2 litros e eu pus 2 litros, não tem nenhuma dúvida que quando eu chegar bem aqui eu vou ter 4 litros. Eu tinha 2, botei 2, eu passei a ter 4. Se eu tinha 10 gramas de sal e eu não mexi com sal, eu não toquei no sal, cara, se eu tinha 10, eu vou continuar tendo 10 gramas do sal. Então, quanto vai ser a concentração do sal aqui? Eu continuo tendo 10 gramas, só que agora num volume de 4 litros, o que vai me dar 2,5 gramas por litro. Percebam, por gentileza, que a concentração era 5, ó.
agora é 2,5. Quer dizer, a concentração diminuiu, mas eu não mexi com a quantidade de sal, eu só mexi com a quantidade de água. Viram como a coisa é simples? Então não precisa de fórmula, não precisa inventar. É você ir olhando para cá e ir se desenrolando. Vou dar um toque aqui para vocês de uma maneira que o pessoal gosta muito de fazer isso. Saquem só o seguinte, quanto é o volume aqui? 2. Quanto é o volume aqui? 4. O volume aumentou. A gente sabe, ó, que concentração, a gente já viu, é a massa sobre o volume. Pô, se o volume aumenta, a concentração ela diminui. Então, se o volume aumenta, a concentração diminui. O volume aumentou quantas vezes? Meu, se era 2, foi para 4. O volume aumentou 2 vezes. Se o volume dobrou, se o volume aumentou 2 vezes, a concentração vai dividir por 2. Era 5, passa a ser 2,5. Divide por 2. Então, o volume aumenta, a concentração diminui. Então, se ligando como isso aqui é fácil, na real, jogando a real mesmo isso aqui é fácil, vamos ver como de cabeça você faz um outro exemplo. Vou apagar isso aqui, ó. Nem devia ter apagado, na verdade, porque a concentração vai permanecer a mesma no início. Eu vou mudar só a quantidade de água que eu vou colocar, ó. Eu tenho 10 gramas de sal em 2 litros. 10 gramas em 2 litros. Beleza. Se eu tenho 10 gramas em 2 litros, eu posso dizer que a concentração de sal, como a gente já sabe aqui, ela é de 5 gramas por litro. Agora, no lugar de eu colocar 2, eu vou colocar 8. Só sempre ter paciência e fazer a conta, cara. Quanto é que eu tenho aqui? 2. Quanto é que eu estou colocando? 8. Então, quanto é que eu vou ter bem aqui? Sem dúvida, aqui no final eu vou ter 10 litros, ó. 10 litros. Quanto é que vai ser a concentração do sal? Vejam que eu só botei água, eu não mexi com sal. Se eu tinha 10 gramas, aqui eu vou ter quanto? 10 gramas, eu não toquei no sal. Só que eu vou ter 10 gramas num volume de 10 litros, o que vai me dar o quê? 1 grama por litro. Aquele método fácil, aquele método tranquilo. Poxa, vocês concordam comigo que o que eu fiz foi, eu tinha 2 litros e eu passei a ter 10. Se eu tinha 2 e passei a ter 10, o volume aumentou 5 vezes, ó, de 2 para 10 multiplica por 5. Se o volume está aumentando 5 vezes, a concentração vai dividir, ó, volume aumenta, concentração diminui. O volume aumenta 5 vezes, a concentração diminui 5 vezes. Se era 5, ela passa a ser 1, caiu 5 vezes. Então, de cabeça, você faz a maioria das questões. Esse é o primeiro exemplo. Aí você vai dizer, ah, Michel, mas eu posso fazer com qualquer unidade? Eu digo, sem dúvida. Vamos fazer aqui um negócio legal. Ó, exemplo 2. Se eu dissesse para vocês que eu tenho um recipiente, esse meu recipiente ele tem NaCl, que é o velho sal de cozinha, e a concentração desse NaCl é 4 mol por litro. Só isso aí, ó, 4 mols por litro. Aí o que é que eu vou fazer? Colocar água. Não é isso que a gente está fazendo? Colocando água. Eu vou chegar aqui e digo, gente, vamos colocar água. Porra, se eu puser água, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vai aumentar o volume, como a gente já sabe, e a concentração ela vai diminuir. Vamos supor, sempre com contas fáceis, porque o nosso objetivo é criar o raciocínio. Depois a gente pensa em questões que as contas sejam um pouco mais chatas. Vamos supor que aqui eu tenha 2 litros. Olha o que é que eu estou fazendo, colocando água. Vamos colocar os mesmos 2 litros que eu pus ali. Aí você já pensa uma coisa, cara, se eu tinha 2 e botei 2, com certeza aqui eu vou passar a ter 4 litros. Não é fácil essa primeira parte? Tenho 4 litros. Botei água, ó, aumentou, tranquilo. Gente, quantos mols de sal tem aqui? Qual é a quantidade de sal que eu tenho? Quantidade. 4 mol por litro quer dizer que eu tenho 4 mol a cada 1 litro. Mas eu estou usando 2 litros, então o número de mols de sal que eu tenho é N, onde esse N daria exatamente 8 mols. Então eu tenho 8 mols de sal. O que é que eu fiz? Eu pus água. Pô, se eu tinha 8 mols de sal, ó, 8 mols de NaCl, e a única coisa que eu pus foi água, aqui eu vou continuar tendo 8 mols. Então, quanto é que vai ser a concentração do sal aqui no final? Os 8 mols, porque eu não mexi com sal, só botei água, vai ser 8 mols dividido pelo novo volume. Eu tenho os 8 mols, só que eu tinha 2 litros, botei mais 2, em 4 litros. O que vai me dar aqui? 2 mol por litro.
Você, na verdade, já sabia que a resposta ia ser isso aí. Como é que você já sabia? Cara, quanto é o volume aqui no começo? 2, né? Vocês estão vendo que é 2 o volume no começo, ó. Volume no início aqui, 2. Quanto é o volume aqui no final? 4 litros. Se o volume é 2 e passou a ser 4, o volume aumentou 2 vezes, então a concentração vai ter que dividir por 2. Ela é 4 e passa a ser 2. Então começa a coisa a ficar repetitiva. Agora bora pegar a seguinte situação. Imaginem vocês que eu vou colocar sal e colocar água. Então eu vou tirar isso aqui, ó. A gente vai refazer a situação. Vejam que serve em grama por litro, mol por litro, tanto faz. Então vamos refazer essa criatura bem aqui. Bem devagar e sempre pensando. O mais importante é vocês desenvolverem um raciocínio. É o mais importante para isso. Vou fazer essa concentração sendo 4 mol por litro. Vou dizer para vocês que aqui eu tenho 4 litros, tá certo? Aí eu digo assim, gente, vamos colocar 6 litros de água e além dos 6 litros de água, vamos colocar aqui 585 gramas de NaCl. Olha as duas coisas que eu estou fazendo. Eu vou colocar água e eu vou colocar sal. Quando eu coloco água e sal, pô, se eu puser água, é diluição. Se eu puser sal, é concentração. Então, o que é que eu preciso saber? Estou diluindo ou estou concentrando? Eu botei mais sal ou mais água? Vamos fazer a conta, não vamos se atrapalhar não. Primeira conta que vocês vão fazer é, o que é que eu tenho aqui? 4 mol por litro? Quer dizer que eu tenho 4 mol de sal a cada 1 litro. Mas, porra, eu não tenho só 1 litro, eu vou ter 4 litros. Então, quantos mols de sal eu tenho? O número de mols do sal, ele vai dar igual a 16 mols. Beleza, já sei quanto é que tem. Quanto é que eu estou botando? 585 gramas. Aí você vai lá, pega os dados da questão, que com certeza estão lá, e calcula a massa do NaCl. Pô, na hora que a gente calcula a massa do NaCl, o sódio ele é 23, o cloro ele é 35,5. Gente, isso aqui dá 58,5. Se a massa é 58,5, eu posso fácil escrever que 1 mol tem 58,5 gramas. Mas quanto é que a gente está colocando? Ó, 585. Pô, se eu estou pondo 585 gramas, a quantidade que eu estou adicionando é exatamente N', onde esse N' vai dar 10 mols. Pô, vocês viram que bacana? Eu já tinha 16, ó. Agora eu estou botando 10. Pô, se eu tinha 16 e colocar 10, eu posso dizer que a quantidade de sal que eu tenho aqui, ó, no final, 16 mais 10 dá exatamente 26 mols. Beleza, é tranquilo, é só você ter paciência para desenrolar. Quantos litros eu tinha, meu irmão? Ó, 4. Quanto é que eu estou botando? 6. Poxa, se eu tinha 4 e estou adicionando 6, quando eu olhar para cá eu vou ter 10 litros. Então, qual vai ser a concentração de sal aqui no final? Eu tenho 26 mols em 10 litros. 26 dividido por 10, a concentração do NaCl aqui no final vai ser igual a 2,6 mol por litro. Então, se a pergunta fosse, concentrou ou diluiu? O que é que vocês estão percebendo aqui? Quanto é que eu tinha? 4 mol por litro. Quanto é que eu tenho aqui? 2,6. Então, sem dúvida, de 4 mol por litro para 2,6 mol por litro, houve uma diluição. Agora, vamos fazer uma última associação para a gente terminar a parte teórica aqui de diluição. Eu preciso que vocês relembrem que a condutividade elétrica, ó, quando a gente fala condutividade, a gente até já viu numa aula lá no início, a condutividade elétrica, ela se dá por 2 motivos. Ou eu tenho elétron livre, ou eu tenho íons livres. E a condutividade, numa solução que conduz corrente elétrica, numa solução eletrolítica, ela é diretamente proporcional à concentração dos íons. Isso quer dizer o quê, cara? Isso quer dizer que quanto maior a concentração dos íons, maior vai ser a condutividade. Então, qual é a conclusão que tu já tira? Na diluição,
quando a gente faz uma diluição, a gente está diminuindo a concentração. Se for uma solução iônica, se for uma solução que tem íons na diluição, a gente vai diminuir a concentração de íons. E se a gente diminuir a concentração de íons, a gente diminui a condutividade elétrica. Então, se ligar dessa situação, numa diluição, eu posso ter uma solução iônica, e se a minha solução, essa criatura, for iônica, ao diluir, vai baixar a concentração de íons, então eu vou diminuir a condutividade. Cara, o lance de diluição é só isso daqui. O que nós precisamos agora é o seguinte: fazer exercício, treinar bastante sobre isso daqui. Eu vou fazer vários exercícios com vocês em aula, tá certo? E depois vocês vão treinar bastante em casa e vão perceber como vocês desenrolam isso aqui tranquilo. Vamos, um beijo para todo mundo e vamos continuar aí juntos.